Oi, gente! Todo mundo bem? Bom e bonito? Isso, muito bem, né? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Que bom nós podemos louvar o Senhor, né? Como é bom louvar o Senhor. Como é bom adorar o seu santo nome, né? Como é bom estarmos juntos aqui em Cristo Jesus. Hoje eu quero continuar a conversar com você sobre a questão da liturgia, né? Liturgia, hoje vai ser a liturgia, obrigado, irmão. Liturgia do sentimento. Nós já falamos da liturgia do corpo, estamos falando da liturgia da alma, né? Já falamos dos pensamentos e hoje vamos falar da liturgia dos sentimentos. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele falou muito sobre sentimentos. Por exemplo, quem não conhece capítulo 4 de Filipenses, em que nós lemos lá que Paulo fala dos pensamentos, por exemplo, tudo aquilo que for digno, né, que for honrado, tudo isso tem que para a nossa mente, tem que ser o nosso foco de atenção, tem que ser o que a gente pensa. Então isso significa, meus irmãos, que nós temos que aprender a ter poder sobre o que a gente pensa. O Espírito Santo faz isso por nós. Ele nos ajuda a ter poder sobre o que nós pensamos. Todos nós, no momento da vida, a gente pensa tanta coisa ruim, não é verdade? Tanta coisa ruim. E a gente não pode ser refém desse tipo de pensamento. Mas também há alguns sentimentos que nós não podemos ser reféns. Coisas que a gente sente e que cumpre a nós dominar. Se nós não dominarmos, o que vai acontecer? Nós vamos acabar sendo reféns de sentimentos que não deveriam fazer parte da nossa vida. Tá bom? Então hoje eu queria ler com você Filipenses capítulo 2. Na verdade, nós vamos começar a ler no capítulo 1, a partir do verso 27. Todo mundo achou? Liturgia do sentimento, né? O apóstolo Paulo vai estar falando aqui sobre sofrer. Sofrer por amor a Cristo. Todos acharam? Nós vamos ler até o capítulo 2, versículo 11. Do Filipenses 1, 27 até o 2, 11. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que continuo a ter. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão,
Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, irmãos, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele está realmente falando sobre como devemos sentir quando estamos juntos. Esse é o foco dele. No próximo slide tem um gráfico que eu coloquei aí para você entender o movimento que o apóstolo Paulo vê Jesus fazendo. Dos versículos 5 ao 8 do capítulo 2, Jesus está fazendo um movimento decrescente. Está vendo, gente? Para baixo. Mas ali no verso 8, Deus parece que vira esse movimento e começa a exaltar Jesus, né? Então, o movimento se transforma num movimento ascendente. Temos aqui uma parábola. Jesus sempre contava parábolas, né? Mas essa aqui é diferente. Mostra esse movimento de Jesus. A coisa que mais me chama a atenção em todo esse texto que nós lemos, esse movimento. E o que me chama a atenção em todos nós é que a maioria de nós não gosta muito da primeira parte do movimento de Jesus. E o detalhe é que se nós estamos seguindo Jesus, nós devemos fazer todos os movimentos que Jesus faz. Na verdade, Jesus só faz um movimento decrescente. Mas quando a gente vê na vida de Jesus esse movimento ascendente, Paulo afirma que não é Jesus quem está fazendo esse movimento, é Deus. E ainda ele explica assim: por isso Deus o exaltou, né? E daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. No próximo slide você vai ver ali algo que a gente pode aprender da primeira parte que nós lemos em Filipenses, do 1:27 até o 2:4, que Paulo fala assim sobre como viver de modo digno o Evangelho de Cristo e ter o mesmo modo de sentir de Jesus. É isso que ele está falando. Na verdade, ele está dizendo o seguinte: gente, para viver de modo digno do Evangelho, precisamos ter o mesmo modo de sentir de Cristo Jesus. Se nós não tivermos esse modo, essa forma de sentir de Cristo,
nós não viveremos de modo digno o Evangelho. Todos aqui queremos viver de modo digno, amém? Então, precisamos prestar atenção nisso que o apóstolo Paulo está falando às nossas vidas. E aí ele fala da graça de sofrer por Cristo. Essa graça de sofrer por Cristo nos leva a ter o mesmo pensar, a ter o mesmo amor e a sermos unidos de alma e mente. Então, quando nós sofremos por Cristo, estamos num movimento decrescente, para baixo, sofrimento. E é nesse movimento de sofrimento que aprendemos a ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de amar e essa união de alma e mente. O nosso grande problema quanto a isso é que quando nós vamos a Jesus, nós temos a esperança de Jesus impedir a gente de sofrer, né, gente? Ninguém quer sofrer, né? E a gente se socorre a Jesus. Jesus, eu não quero mais ter que sofrer. Mas tem momentos na vida que nós vamos precisar sofrer por amor a Cristo, sofrer por causa do Evangelho, né? E a gente sofre mesmo. Por exemplo, muitos irmãos e irmãs têm alguns familiares que parece que quando a gente vai conversar com eles, eles não querem muito dar atenção a gente falando de Jesus. Você tem alguém assim na sua família? Ou sou só eu, né? A gente tem gente assim. Isso é um sofrimento tão grande, né? Quando a gente tem medo, por exemplo, dos filhos não andarem nos caminhos do Senhor, a gente sofre tanto, não sofre? Cadê as mães sofredoras aqui, né? Cadê os pais sofredores? A gente sofre. Parece que a gente ainda teima em pensar assim, né? Que para Jesus me abençoar, eu tenho que fazer tudo certinho, tal, porque daí eu não vou sofrer, porque daí Jesus vai cuidar de mim, e se eu orar mais, se eu ler mais a Bíblia, se eu for um crente nota 10, se eu for o crente padrão, se eu for o membro da igreja do mês, né, com a foto ali estampada, aí então eu não vou sofrer, porque Jesus vai me guardar, eu vou estar livre desses movimentos difíceis da vida. E não é isso, gente, pelo contrário. Na verdade, sempre vai haver um sofrimento na nossa vida, porque sempre teremos alguém para falar sobre o amor de Cristo, sempre teremos problemas a resolver na vida, situações de saúde, situações de relacionamento, situações financeiras, situações no trabalho, situações no casamento. Sempre nós vamos ter algo na nossa vida de sofrer, que quando sofremos estamos buscando a solução em Jesus, e esse nos dá um movimento para baixo, decrescente, que muitos de nós não quer fazer. Certa vez eu ouvi de uma irmã em Cristo: ah, pastor, mas eu não quero sofrer. Pois é, eu também não quero, né? Não é uma questão de querer, é uma questão de ser uma realidade da vida. Deus traz sofrimentos para nós, para que nós possamos aprender a ter o mesmo modo de pensar, a ter o mesmo amor e sermos mais unidos de alma e mente. Amém, meus irmãos? Aliás, se pararmos para pensar bem, direito mesmo, é um grande sofrimento nós temos o mesmo modo de pensar. Porque cada um aqui pensa de um jeito, não pensa? A gente pensa fé de um jeito diferente um do outro, a gente pensa oração diferente um do outro, a gente pensa a nossa relação com Deus no trabalho diferente um do outro. Cada um tem o seu jeito de pensar.
E aí a gente chega na igreja e ouve que tem que ter o mesmo pensar. E aí, gente, tem as confusões, porque tem algumas igrejas, alguns pastores ou líderes, né, seja evangélico, cristãos em termos gerais, né, que fazem o povo obrigam o povo a pensar assim, que eles têm que pensar do mesmo jeito que o pastor pensa, eles têm que fazer do jeito que o pastor manda, que o pastor é o mandão, se não fizer do jeito do pastor, já era. E isso tudo complica o nosso entendimento da palavra de Deus. Na verdade, meus irmãos, nós temos que ter o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Nós temos que ter o mesmo amor que Cristo Jesus teve por nós. Nós não temos que obedecer a homens, mas nós temos que nos sujeitar, nos render, nos abaixar diante daquele que é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, e este é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? É isso. Você não tem que fazer o que eu acho que você tem que fazer, e nenhum irmão tem que achar o que você tem que fazer, porque nós temos que andar no movimento descendente, decrescente. Mas isso muitas vezes é um sofrimento, porque a gente quer que a coisa seja do nosso jeito. É ou não é, gente? E se não for do seu jeito, compra briga com você. E aí você não percebe, mas esse tipo de postura faz com que você tenha um movimento ascendente. Você está exaltando a si mesmo, quando você deveria seguir os passos de Cristo e andar na descendente, e não exaltar a si mesmo. Por isso que é sofrimento. Nós não queremos nos humilhar. E aí, meus irmãos, tem mais. Quantas vezes a gente fica lembrando das coisas que a gente já fez e se orgulhando das coisas que a gente já fez, e no presente a gente não está fazendo muito mais, mas ainda bem que eu tenho o passado para me lembrar. Eu conheci um irmão assim, numa das igrejas, antes de eu ser pastor, né? Ele gravou LP, tinha grupo musical, ia cantar nas igrejas, vários estados do Brasil, um irmão abençoado, pastores se converteram ouvindo o CD dele, ouvindo o testemunho dele, mas quando eu cheguei na igreja, depois que tudo isso passou, é interessante, ele já não fazia mais nada, ele vivia do passado, mas eu não via esse movimento decrescente nele, eu via um movimento ascendente. Poxa, eu fiz tanto e tal, e ele questionava, e o que você está fazendo? Ele queria que eu fosse como ele, que eu fizesse as coisas que ele fez. Agora, meus irmãos, um irmão muito amado de todos nós, um irmão muito querido, ele foi mesmo uma bênção de Deus, mas ele achou que tinha feito tudo, e estava assim, parecia que estava aposentado de ser usado por Deus com poder e com graça, e exigia dos outros que fizessem o mesmo tanto que ele fazia. Para nós não sermos assim, isso nos faz sofrer. Para eu aprender a pensar do mesmo modo do meu irmão, isso me faz sofrer. Ter o mesmo amor me faz sofrer, né? E tem mais outras coisas aqui, né? Quando nós andamos de modo digno do Evangelho e sofremos, nós não fazemos nada por interesse pessoal, não fazemos nada por vaidade, nós não consideramos os outros superiores a nós mesmos, e temos em vista o interesse dos outros, não só o nosso, né? Às vezes a gente vai tentar acertar os ponteiros e tem a ideia de um irmão, às vezes, que sobressai a ideia dos outros.
E às vezes a gente não ouve todas as ideias, a gente devia ouvir mais os outros. A gente tem que ouvir os irmãos que ficam mais quietinhos, ou os irmãos quietinhos. Cadê os irmãos quietinhos aí? Tem uns irmãos quietinhos, não fala muito, mas pensa, né, gente? Pensa bem, né? A gente devia ouvir mais, sabe? Alguns têm ideias que talvez venham ao encontro daquilo que nós precisamos. Bom, é isso que Paulo pede para nós. Mas para a gente chegar a esse ponto, a gente precisa olhar para Jesus. E é isso que Paulo faz. Vamos lá do versículo 5, próximo slide, por favor. Ele fala de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando você leu na sua Bíblia, acho que até na minha também, você deve ter lido assim, né? Tenham em vocês o mesmo modo de pensar. E aí, por que o senhor está falando de sentimento, pastor? Porque no original, a palavra me parece que é mais voltada para sentimento, para o sentir do que para o pensar. Eu tive a curiosidade de ver várias traduções. Eu fui para o inglês, italiano, francês, alemão, francês, hebraico, grego. Eu fui para todas essas línguas. A maioria, espanhol, a maioria das línguas, dessas outras línguas, bíblias de outros povos, coloca a palavra sentimento. É assim no alemão, no espanhol, no francês, no hebraico. É muito interessante, gente. Mas no inglês, o termo em inglês é mind. Mind é mente, né? Mas é que a tradução de mind não é necessariamente só mente, apenas mente, né? Pode ser também um sentimento, pode ser um sentir, um desejo, um ânimo, né? Então, me parece que é mais acertado a gente entender aqui que Paulo está falando do que Jesus tinha como sentimento, né? E o destaque que eu trago aqui desse versículo é que Paulo fala assim: tenha entre vocês, haja entre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando nós estamos juntos, se não me engano, na tradução ou na Vulgata ou na tradução italiana, agora não vou lembrar qual, mas está traduzido assim, ó: é necessário que haja entre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentido aqui, gente, é quando nós estamos juntos, quando nós estamos em reunião de liderança, quando estamos na escola dominical, quando estamos nos grudes, quando nós estamos reunidos com a igreja no culto, quando estamos comendo juntos na comunhão. Ontem tivemos encontro de casais, né? Aquela hora que a gente está comendo junto, estamos juntos, é necessário que haja entre nós esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, gente? É necessário. A gente tem que ter esse ânimo, a gente tem que ter essa vontade de, quando eu me relaciono com meu irmão em Cristo, eu me relacionar com ele com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. E no próximo slide, nós vamos então ver o movimento de Jesus, que é aquela parábola que eu mostrei para você. Jesus em si, ele por si mesmo, ele faz um movimento descendente, e depois Deus vai exaltá-lo. Na Bíblia Jerusalém, da Igreja Católica, tem uma tradução maravilhosa, eu acho a melhor tradução que existe, que fala assim: mesmo sendo Deus, Jesus não usou o seu direito de ser tratado como Deus.
E é importante a gente agora olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus como Paulo está olhando, gente, né? Jesus, ele é Deus, amém? Quando Jesus nasceu de Maria, tinha uma semente de Deus e tinha uma semente de Maria, entenderam, né? Então Jesus, ao mesmo tempo que ele tem a natureza humana, ele continuou sendo Deus. Mas Jesus não veio ao mundo para ser tratado como Deus. Olha só, meus irmãos, Jesus veio ao mundo para que nós o tratássemos como a nós mesmos, como um homem, como um ser humano. E ele tinha todo o direito de ser tratado como Deus. E ele abriu mão disso. Não era o propósito do Pai, não era o propósito do Filho, não era o propósito do Espírito Santo que Jesus chegasse aqui na terra e fosse tratado como Deus, mas que ele fosse tratado como homem. Vamos pensar um pouquinho aqui, gente. Se Jesus quisesse ser tratado como Deus, Jesus vinha como uma criança ou ele vinha em outra forma? Não é verdade? Ele vinha de outro jeito. Um ser humano já maduro, um ser humano já adulto, poderoso, marombado, né, gente? E por aí vai, né? Jesus veio como um nenezinho, inspirando cuidados como qualquer um de nós recém-nascidos. E Ele é Deus. Precisaram trocar a fralda de Jesus. Maria teve que dar de mamar para Jesus. Jesus precisou aprender a falar, a engatinhar, a andar. Ele não precisava passar por nada disso. Eu acho que Jesus deve ter, sei lá, em algum momento, como toda criança, precisado da vara. Jesus precisou ser corrigido. Ele não precisava passar por nada disso. Mas ele passou por isso porque ele tinha um sentimento por nós. Ele sentia algo por nós que o levou a viver desse jeito. Amém, meus irmãos? Isso é forte, né? Isso é maravilhoso. Isso é algo assim, eu não sei se eu e se você, se nós conseguimos captar toda a grandeza desse mistério, né? Um Deus que se tornou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, mas vimos a sua glória como a do Pai, né? Evangelho de João. Então Jesus, ele faz um movimento para baixo. Ele deixou de ser Deus para ser humano, movimento para baixo. E Paulo, entre aspas, né, rebaixa mais ainda Jesus. Não é Paulo que rebaixa, mas ele explica que não foi só ser humano o rebaixamento de Jesus, mas Jesus, ele andou mais para baixo ainda, porque Jesus não nasceu nos grandes palácios. Jesus, ele não nasceu de uma família rica. Jesus não nasceu de uma família poderosa. Jesus não nasceu de uma família com berço militar, com berço político, e nem mesmo com berço religioso, no sentido de ter sacerdotes. Jesus nasceu de uma família comum, de José, que era sim descendente de Davi, mas que não era rei no tempo em que ele vivia. Jesus não tinha lugar para nascer, gente, né? Não tinha lugar para nascer. Então Paulo vai mostrando cada vez mais
um caminho mais para baixo de Jesus. Parece-me que assim, é até não ter mais aonde baixar, até o fundo do poço, até o chão dos chãos. E aí no verso 8, por isso Deus o exaltou sobremaneira, até chegar no verso 11, né? O seu nome está acima de todo o nome. Aleluia! Glória a Deus! Se Jesus não houvesse feito esse movimento de decrescer, ele não seria exaltado, porque esse era o plano. Jesus se rebaixa, Deus o exalta. Meus irmãos, esse tem que ser o nosso movimento na vida. Mas às vezes nós chegamos tão exaltados. Às vezes nós queremos falar a verdade para o outro de uma maneira tão exaltada, sabe? Às vezes, muitas vezes, eu não tenho paciência e nem humildade para rebaixar o meu próprio caminho, porque eu não tenho paciência para esperar o tempo de Deus me exaltar. Então eu me exalto a si próprio, né? A si próprio, a si mesmo, a mim mesmo, de uma forma que não deveria acontecer jamais. Toda vez que eu me exalto, que eu me coloco lá em cima, não foi Deus que fez isso. E se eu estou fazendo por conta própria, eu peco contra o Senhor. Porque o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Ou seja, Deus quer encontrar na minha vida e na sua vida esse movimento. Não o ascendente, mas o decrescente. Que eu me humilho. Que eu vou para o pó. Que eu me rebaixo até. Ao invés de eu achar, desculpa, né, o trocadilho que eu vou usar aqui agora, ao invés de eu achar que eu sou o último biscoito do pacote de bolacha. Né? Eu não sou a salvação do mundo, mas Jesus é. Eu não sou a solução da minha família, da minha igreja, mas Jesus é. Né? Eu posso ser uma bênção de Jesus, mas eu não sou a palavra final de Deus para a igreja. É Jesus a palavra final. Para os seus problemas, meu irmão, minha irmã, lá na sua casa, a palavra final, ou a solução para que tudo dê certo, tudo se encaixe, não passa por você, não passa pelo teu marido, tua esposa, teu filho, de andar no caminho que você quer, do jeito que você quer. A solução está em Jesus. E é por isso que nestes lugares, não só aqui na igreja, mas na minha casa, no meu trabalho, onde eu ando, onde eu vivo, onde eu moro, comigo mesmo, eu preciso fazer esse movimento decrescente. Eu preciso me humilhar. Não para Deus me abençoar, mas para mostrar para Deus, eu estou seguindo Jesus. Porque Ele deu a vida por mim. Ele me salvou dos pecados, Ele me salvou de no último dia da história ter que enfrentar a ira de Deus contra os meus pecados. Ele levou os meus pecados sobre si.
Então, porque Jesus fez tudo isso por mim, agora eu vou seguir Jesus. E seguir Jesus tem esse caminho descendente. Não é um caminho de certezas, meus irmãos. Não é um caminho onde eu sei tudo, não. É um caminho de dependência de Deus. Eu dependo de Deus para estar aqui. Olha como são as coisas de Deus, né? Eu sou pastor, por força de lei, eu sou autoridade máxima aqui na igreja, né? Em termos de liderança, mas se eu não tiver submisso à IPI do Brasil, ao presbitério e mesmo ao conselho da igreja, eu não sou nada, não sou ninguém. Amém, meus irmãos? E às vezes a gente quer ser mais que os outros, a gente quer saber mais que os outros, a gente quer assim, ter a solução, se fizer do jeito que eu falei vai dar certo, e às vezes não é, porque não é caminho de Deus, não é porque você pensa de um jeito que tem que ser daquele jeito. Se Deus não proveu dessa maneira, dessa forma que você pensa de que fosse para a igreja, se Deus não prover isso, a melhor ideia jamais dará certo. E isso vale para a sua vida, isso vale para a sua vida profissional, isso vale para a sua vida financeira, isso vale para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, para tudo na vida. Se você não tiver a dependência de Deus, e se você não fizer um movimento descendente, você nunca terá a bênção de ser exaltado por Deus. E ser exaltado por Deus, gente, não é você ser levado às alturas como se você fosse o melhor ser humano da história, pelo amor de Deus. Não é isso. Significa simplesmente, poxa, Deus me abençoa. Deus ouviu as minhas orações, Deus ouviu as minhas lágrimas, Deus ouviu o meu choro, Deus ouviu o meu clamor. E agora, essa parte, está tudo bem. Até a próxima luta da vida, até o próximo sofrimento da vida. Afinal de contas, não há vitória que seja para sempre, nem mal que dure para toda a vida. São movimentos, né? Deus só levanta e exalta aqueles que, à semelhança de Cristo, se movimentam na direção decrescente. Amém? Esse deve ser o nosso sentimento. Então, quando alguém da tua família, alguém da igreja, um amigo, te contar alguma coisa assim, que está muito difícil para ele, não se apresse em dar uma solução, movimento ascendente. Convide o seu amigo para descer mais fundo com você. Olha, eu não sei como resolver essa tua questão, mas eu quero mergulhar nisso com você. E ore por ele, ore com ele. A solução não é o que a gente pensa, mas é o que Deus provê para a nossa vida. E quando Deus provê, nos sentimos livres, leves, exaltados. Nesse sentido, Deus ouviu minha oração. Amém, meus irmãos? Esse sentimento tem que valer. Tem que ser o meu sentimento. Tem que ser o seu sentimento. Como você sente a igreja hoje? Como você sente a sua família hoje? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça e meditar nessas verdades e colocar a sua vida em oração diante de Deus. O Espírito Santo, ele sonda agora as nossas vidas.
E se o Espírito Santo falar para você que há algum caminho na sua vida que está muito ascendente, meu irmão, minha irmã, a melhor coisa a fazer é arrepender-se. Arrepender-se. É isso que nós precisamos na vida, nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos render totalmente ao Senhor, porque é Ele quem tem o melhor para nós. Ele sabe tudo que nós precisamos, tudo que nós temos, tudo que somos, tudo está nas mãos dEle. E Ele está ouvindo a sua oração agora, neste momento.